Quero louvar a Deus também pela vida de Ed Pablo, né? E falou que só eu e mais um chama ele de Ed Pablo, porque o nome dele é Ed Pablo. E, meus irmãos, eu louvo o Senhor porque a gente, de vez em quando, a gente está fazendo alguns desafios aqui na igreja, convidando alguns irmãos que muitas vezes sempre estão presentes conosco, mas às vezes não tem aquela oportunidade. E eu louvo a Deus pela vida de Pablo, tanto ele como o seu irmão, a sua querida mãe, sempre estão muito presentes nos cultos de terças-feiras, de quintas, aos domingos também. E às vezes a gente não conhece porque fica ali. E é bom investir no crescimento desse povo, porque quem sabe vai ser pastor também. Bem, disse não, então vai ser. Primeira carta de João, capítulo de número 5. Meus amados, nós estamos falando sobre o amor de Deus. Nós estamos meditando, e essa é a terceira mensagem, que especificamente falamos desse grande amor. Mas no capítulo aqui de número 5, nós vamos perceber que o autor, ele vai falar sobre o amor de Deus, o apóstolo João, mas também ele vai mostrar que este amor de Deus, ele é um amor que é para Deus, evidentemente, mas o amor a Deus também deve nos distanciar do pecado, deve nos distanciar do sistema do pecado. Nós vamos perceber, pelo menos hoje, nesses 5 primeiros versículos, sobre essa fé, essa confiança que nós temos em Deus, que nos faz vencedores. Mas olha só o que está escrito na primeira carta de João. Esse é o João perto de Apocalipse, está certo? É aqueles que estão, as 3 cartas que estão bem próximas a Judas e logo Apocalipse. Capítulo de número 5, verso de número 1 em diante, está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que o Pai eterno sempre aplique em nós a sua santa e poderosa palavra. Joacir, só dá um pouquinho de retorno aqui que está bem baixinho. Obrigado, meu querido. Meus queridos, nós vimos falando sobre essas questões do amor. Nós falamos que o amor de Deus, quando realmente entra em nós, faz com que a gente também aprenda a amar o próximo. Falamos na primeira mensagem, a primeira parte da mensagem, que amar o próximo é entender que conhecemos a Deus. Porque não há como amar o próximo se antes não tivermos o conhecimento sobre esse Deus. E qual é esse tipo de conhecimento? É justamente aquele que criou todas as coisas, que enviou o seu Filho amado, e a partir deste Filho amado, também vivemos. Vivemos para agradá-lo, mas também sabemos como viver e conviver com as pessoas. Porque quando nós amamos a Deus de verdade, saberemos como tratar os nossos irmãos, como assim nós dissemos. Também nós falamos, na segunda parte de que nós pregamos, que quando o amor de Deus, ele nos envolve, o amor de Deus permanece em nós. Mas por que o amor de Deus permanece em nós? Porque também permanecemos nele. Nós também falamos que nessa permanência de Deus em nós, o amor dele nos aperfeiçoa, nos torna pessoas melhores. Então assim, quando este amor nos envolve, temos facilidade em perdoar, temos facilidade em amar, temos facilidade em suportar as pessoas. E também nós mencionamos, e chegamos até a ser um pouco enfáticos domingo,
que precisamos de fato desenvolver este amor de Deus em nossos corações, até mesmo porque, como às vezes nós percebemos que algumas coisas da nossa vida não crescem, não desenvolvem, muitas vezes nós não chegamos ao propósito ideal, porque nos falta o verdadeiro amor, e tem muita gente travada, que não alcança, que não progride, que não desenvolve, porque o ódio, o rancor, e outros fatores emocionais, e enfim, que afetam o nosso físico e também muito espiritualmente falando, quando nós não temos esse convívio com Deus, quando nós não desenvolvemos sempre este amor de Deus em nossas vidas, também estaremos distantes de Deus. Mas preste atenção no desenvolvimento deste amor de Deus. O amor de Deus não apenas nos faz entendê-lo, compreendê-lo, aceitá-lo, porque quando Ele nos ama, e quando nós confessamos Jesus Cristo, passamos a amá-lo de todo o nosso coração, e quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós vamos entender o que é nascer de novo. Sabemos que nascer de novo é confessar Jesus Cristo, abandonar o pecado, nos arrependendo deste pecado para alcançarmos a misericórdia, e quem ama a Deus foge do pecado, quem ama a Deus não anda em iniquidade, quem ama a Deus não quer mentir, quem ama a Deus não adultera, quem ama a Deus não furta, quem ama a Deus não levanta falso testemunho, quem ama a Deus, ele não fornica, quem ama a Deus, ele não procura os seus próprios interesses, quem ama a Deus, gosta em tudo de agradá-lo. Então nós percebemos muito bem isso quando nós fazemos que os 10 mandamentos sejam desenvolvidos em nosso coração, como algumas quintas-feiras nós estudamos sobre os 10 mandamentos. Mas aqui, ele está falando que este amor de Deus, que nos faz entender que somos dele, porque no verso de número 1 vai dizer isso, que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, é quem ama aquele que o gerou. Ou seja, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, e a ideia de crer não é apenas confiar nele, acreditar nele, crer também aqui é ter tido confesso o seu coração a Ele, é dizer que Ele é o seu Salvador, é o seu Senhor. A ideia de crer é justamente quando eu o aceitei como Senhor e Salvador, e eu sei que Ele é o Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, é o meu cabeça, e logo quando eu confesso a Jesus Cristo, eu sou nascido de Deus, agora faço parte da adoção desse Deus como filho, sou filho amado dele, já não sou mais criatura, já não sou apenas um ser criado por sua mão, mas agora sou filho dele, tenho também participação da herança celestial, sou co-herdeiro com Cristo, agora eu sei que as regiões celestiais que estão preparadas, eu estou também nela, eu viverei nessa mansão celestial, porque confessei Jesus Cristo, porque eu identifiquei que Ele é o Salvador, então logo eu nasci de Deus, eu fui transformado por Ele, sou nova criatura, e continuo amando poderosamente, porque através de Cristo continuo amando ainda mais a Deus. Mas por que ele vai dizer isso? Ele vai explicar no verso de número 2. Porque nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Percebam, meus irmãos, que o amor de Deus, ele vem com a ação da prática do mandamento, da prática do evangelho, da prática da palavra do Senhor. Ninguém pode dizer que ama a Deus, confessou Jesus Cristo e não pratica a palavra do Senhor. Isso no contexto cristão, no contexto da palavra, não é aceitável que quem nasceu de novo, foi feito nova criatura, foi regenerado pelo Espírito Santo, não anda em obediência com a palavra, a qual o próprio Espírito Santo inspirou para escrever. Não existe, meus irmãos, um cristianismo desassociado da palavra. Não existe ser cristão desassociado com as Santas Escrituras. Eu não posso dizer que eu sou crente e não obedecer o mandamento de Deus.
não tem cabimento, não tem encaixe, porque amar a Deus, nascer de novo, é entender que as santas escrituras fazem parte da minha vida, não que vai fazer parte, evidentemente que vai fazer parte, que à medida que a gente conhece, à medida que a gente obedece, mais parte ela faz de nós. Mas quando estamos em Deus e amamos a Deus, as palavras que estão escritas neste livro que nós chamamos de Bíblia, faz parte de forma cotidiana. Ela se torna, não no sentido de costumes, mas se torna algo normal na prática nossa. Eu amo a palavra, e quando a palavra me ensina que eu devo ser paciente, eu percebo que eu vou procurar na palavra ter, aonde eu vou buscar os frutos do Espírito, para que eu venha ser ainda mais obediente a Cristo, porque os frutos do Espírito, meus irmãos, revelam o caráter também de Cristo. Por isso que ele vai dizer no verso de número 2, é nisso que vamos conhecer, tomar ciências de quem verdadeiramente ama os filhos de Deus. Porque ele diz isso? Porque não apenas vamos enxergar a pessoa como aquele que está conosco na convivência do corpo de Cristo, mas nós vamos amar o irmão de forma incondicional. Eu vou querer desejar estar perto dele, de abraçá-lo, de orar por ele, de chorar com ele, de abençoá-lo, de compreendê-lo. O dia que ele estiver mal, eu não vou criticar, eu vou procurar saber o que está acontecendo, meu irmão. Porque passo a amá-lo, mesmo que não há convivência. Sabe que aquele amor que a gente, quando alguém conta algo para você de alguma pessoa, e essa pessoa começa a falar, né, dos feitos, das habilidades, dos dons, aí sem você conhecer, você começa a amar essa pessoa, sem vê-lo, e até mesmo sem conviver com ele. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Quando a palavra do Senhor está cravada, e este amor de Deus está em nós, se move em nós, eu começo a amar o irmão, sem precisar conviver com ele. Mas qual é a base da sociologia? Temos aqui um sociólogo, né, Márcio Daniel, formado em sociologia, e se fala muito no meio da sociologia, que o ser humano precisa conviver, se socializar, precisa ter comunicação, mas também, a partir dessa socialização, eu começo a ter os grupinhos, porque eu vou tentar me encaixar com aqueles que estão parecidos no meu pensamento. Mas amar com o amor de Deus, volto a dizer, não é aceitar o pecado, mas você amar a pessoa e desejar que essa pessoa cresça, principalmente aqueles que têm o convívio de Cristo, do corpo de Cristo, também são filhos de Deus. Por que João está falando isso? Porque uma das identificações que ele traz na história da igreja, porque é o último apóstolo a morrer, meus irmãos, havia também uma época, principalmente na igreja do primeiro século, segundo, terceiro século, quando algumas coisas começaram a fugir da centralidade de Cristo, quando as pessoas começaram a inventar coisas na igreja que a palavra de Deus não disse, começaram a ter práticas, né, no meio do corpo de Cristo que o Senhor Jesus Cristo não ensinou, começou a se perder muito a ideia da igreja primitiva, que tinham tudo em comum. O amor que o Espírito Santo promovia nessa igreja era tão grande, que quando alguém tinha necessidade, a igreja logo chegava para abençoar, não ficava esperando o grito do socorro, já se chegava. Uma igreja, meus irmãos, que mesmo sabendo que haviam várias pessoas, de vários temperamentos, de várias formas, mas uma igreja que compreendia, entendia o valor da unidade, uma igreja que entendia a importância de não entrar em dissoluções, em divisões, em desentendimento no corpo de Cristo, porque quando estavam cheios do Espírito Santo, e quando a igreja está cheia do Espírito Santo, não há lugar para fofoca, disse-me disse, alguém me disse, me disseram, não há lugar para isso, porque o Espírito Santo não permite que haja desunião na igreja. Porque o Espírito Santo que
move na igreja que Cristo constituiu, Ele não permite, porque Ele, o Espírito Santo, não vai deixar que ninguém, meus irmãos, descumpra o mandamento que está em Êxodo capítulo 20, não dirás falso testemunho. E quando a igreja está movida pelo Espírito, ele começa a amar de fato o irmão. Ele começa a entender porque ele é nascido de novo. Ele não é nascido da carne. Porque quem nasce da carne, ou seja, nasceu num parto normal. Temos aqui um doutor, uma enfermeira, né? O doutor Gilmário, acertei o nome? Eita, hoje acertei. Que entende nessa área, e os outros irmãos, irmã, que Kenny, outros irmãos que estão na área da saúde, que estão acostumados a ver uma criança chegar ao mundo de parto normal, cesárea, sei lá. Todas as crianças que nascem já nascem em pecado. São inocentes porque ainda não conhecem o certo e o errado, mas já nascem em pecado porque a natureza é pecaminosa. Mas aqueles que nasceram de Deus foram forjados, foram criados para o louvor da glória do Senhor, vivem para Deus, não há lugar para o desentendimento. Eles amam uns aos outros, eles amam os filhos de Deus, porque praticam os mandamentos do Senhor. Uma das coisas, meus irmãos, que eu tenho sempre pedido a Deus, é que eu nunca faça nada que esteja em desacordo a essa palavra. Uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, não permita que o meu coração, que a minha mente, Senhor, não permita que no desenvolvimento do ministério que é do Senhor, porque o ministério pastoral não é meu, é de Deus, que foi, sim, claro, confiado a mim, André, homem falível, limitado, problemático também. Então esse desenvolvimento ministerial não é particularidade minha, não é propriedade minha, é do Espírito Santo, foi Ele quem deu. E para pastorear, e para ser um crente, um membro dessa igreja, para desenvolver o amor entre os irmãos, eu preciso da palavra de Deus para entender como Deus pensa sobre nós como igreja. Não há como ser igreja, volto a dizer e ser enfático, desassociado da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que me guia para onde eu devo ir e como devo andar. Por isso que ele vai dizer, no verso de número 3, porque este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus também? Quando a gente guarda os seus mandamentos. O amor de Deus se configura também no guardar. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Não pecar contra ti. Percebam que a palavra de Deus guardada no coração faz com que a gente não peque contra Deus. Por que faz com que a gente não peque contra Deus? Porque se eu conheço a palavra, então eu vou saber o que é pecado e o que não é pecado. Mas os homens sempre tentam criar situações, né? Quando, meus irmãos, algumas denominações evangélicas chegaram no Brasil, e quando começou a se instalar algumas igrejas, não todas, e devido às vezes a um impacto, em 1967, quando nós recebemos essa bela e maravilhosa visita do Espírito Santo, quando experimentamos o avivamento, a renovação espiritual, houve-se exageros, porque era uma coisa tão nova, tão maravilhosa. Alguns, meus irmãos, extrapolaram o equilíbrio, começaram a fazer coisas que a Bíblia não ensinava, porque estavam tão empolgados com a ação do Espírito Santo, que alguns começaram a ter movimentos que o Espírito Santo nunca nos ensinou a ter. Mas como poder ter o equilíbrio? Saber o que é de Deus, o que é o Espírito movendo, saber o que é o homem dizendo. É no conhecimento da palavra que começamos a saber se eu estou agindo ou se é o Espírito Santo que está agindo. Momentos depois, ou algumas décadas depois, ou uma década não, bastante tempo depois,
Isso, meus irmãos, se torna muito evidente nos anos de 2000, 90, 2000, quando o neopentecostalismo chegou no Brasil, em que as experiências espirituais começaram a substituir a palavra de Deus. E eu sempre falo, o Espírito Santo nunca vai agir fora da palavra, porque seria incoerência o Espírito Santo agir em total contrariedade àquilo que ele inspirou os homens a escrever. E quando surgiu o neopentecostalismo, começou a se surgir novidades, a começar a dizer que a vassoura ungida varre, substituindo o nome de Cristo pelo sal grosso, começaram a substituir o nome de Cristo pela água ungida, e gente bocejando a água e jogando na boca dos outros, coisa nojenta, né? E gente pegando criança no colo, mergulhando nas águas como um ato profético, fazendo coisas que a Bíblia não autorizou fazer. E quando nós fazemos coisas que a Bíblia não nos autoriza a fazer, é deixar o amor de Deus também de lado, meus irmãos. É por isso que João está dizendo, o amor de Deus também é esse, que nós guardemos os seus mandamentos. Quem guarda o mandamento do Senhor, está provando a Deus, apesar que não precisamos, porque Ele sabe, mas está dizendo, Senhor, eu te amo. O cumprimento da palavra é uma expressão de amor a Deus. Quando eu obedeço a palavra, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu te amo, eu te alóvio. Coraçãozinho para Jesus. Então, não é apenas basta falar, eu amo a Deus. Volto a dizer, quando você guarda a palavra, quando você obedece a palavra, quando você desenvolve a palavra de Deus na sua vida, você está dizendo, sem precisar falar, Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Quando você diz, Senhor, é por aqui que eu devo andar, porque a tua palavra diz, você está dizendo, Deus, eu te amo, Deus. E isso também é amor a Deus. Por isso que ele vai continuar dizendo, que os mandamentos do Senhor, esses mandamentos, eles não são difíceis de guardar. Em algumas traduções, eles não são pesarosos. Por que o mandamento de Deus, para quem o ama, não é difícil? Porque percebe que a palavra, que o seu Espírito Santo colocou na mente dos homens para escrever, é maravilhoso para ser obedecido. Porque se eu digo que eu amo a Deus e obedeço a palavra, eu estou dizendo, Senhor, o que tu deixastes, não é difícil para ser cumprido não. Mas é difícil para quem? Para quem não ama a Deus. Para quem não ama a Deus, vai dizer o quê? Isso aqui passou. Isso aqui é uma verdade entre outras verdades, não é verdade absoluta. Para quem não ama a Deus, que vai dizer, não, isso aqui já é passado. Isso aqui precisa ser refeito, precisa ser reconstruído. Precisamos destruir tudo que está escrito e refazer novamente a palavra. Ah, essa palavra é passado. Isso foi lá para os anos, 2000 anos de Cristo. Isso é coisa do passado. Não, meus irmãos, quem ama a Deus nunca vai considerar a palavra ser difícil a ser obedecida. Aí, isso me chama uma preocupação pessoal. Que quando eu começo a questionar a palavra não para crescer, mas para combatê-la, a gente precisa entender, será que eu amo a palavra de Deus? Porque tem muito crente, meus irmãos, escuta o que eu estou dizendo, tem muito crente, que quando lê a Bíblia, eu já ouvi, pastor, a Bíblia é muito difícil. É difícil, concordo. Para quem não ama a Deus é difícil. É a mesma coisa uma pessoa que tem vocação para ser professor, não para ser professor não, uma pessoa que vai ser aí matemático, ter da área de exatas, tem que começar a fazer agora disciplina nas áreas humanas. E, rapaz, que tem gente que tem um desenvolvimento muito grande nas áreas humanas, né? Mas tem gente que detesta áreas exatas. Apesar que, meus irmãos, que eu aprendi, eu fazia faculdade de matemática, o Espírito Santo me chamou para fazer teologia, tudo a ver, né? Faculdade de matemática com teologia. A gente aprende. Meus amados, o Senhor está dizendo, se vocês me amam,
se vocês me querem, se vocês me desejam, se vocês são meus, filhos meus, tudo que está escrito nesses 66 livros, não é difícil para ser obedecido. Não é difícil. Podemos ter dificuldade de compreender alguns textos, porque demanda às vezes um estudo na área da exegese que a gente fala, né? De entender o contexto da época, os costumes, a cultura da época. Mas quando nós temos o Espírito Santo, o autor da palavra de Deus, que está a todo instante, você pode dizer: Espírito Santo me ensina. Ele vai te ensinar, porque Ele tem interesse que você aprenda a palavra do Senhor. E por fim, meus amados, por que eu devo amar a palavra do Senhor? Verso de número 4 aqui, partindo para o final. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Percebam a construção do apóstolo João, saindo do amor, entre aspas, e construindo uma ponte. Uma ponte de que amar a Deus e obedecer a palavra, porque quem obedece a palavra ama a Deus. E logo quem ama a Deus tem fé nele, porque foi dado por ele essa fé. E essa fé é quem vai me fazer o vitorioso sobre o mundo. A ideia de mundo aqui é sistema. Ele me fará vitorioso nesse sistema corrupto. Ele me fará ser vitorioso sobre o pecado. Ele me fará ser vitorioso sobre as tentações. Ele me fará ser vitorioso sobre a iniquidade. Ele me fará vencer aquilo onde eu sou fraco, porque essa fé me fará vencer o mundo, me fará vencer o sistema e as suas garras que me levam a afastar de Deus. Não. O amor a Deus me faz ter ainda mais fé nele, desejá-lo. E quando o sistema vier, quando a tentação vier, quando a carne chamar, eu terei forças para dizer: não, arreda de mim, pecado. Afasta de mim, Satanás, cabra ruim. Por isso que ele fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Os filhos de Deus conseguem vencer o mundo, não porque Deus deu a eles a autonomia de viver, não, por ser nascido de Deus, e Deus permanecer nele, e nele e em Deus, por amar a Deus, obedecer a palavra, porque a palavra de Deus é um ato de amor a Ele. Eu saberei vencer o mundo, porque Ele me dará essas condições nele, para vencer o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E ele termina fazendo uma pergunta bem firme. Poderíamos dizer que isso é mais uma afirmação do que uma pergunta. Mas ele faz a pergunta para provocar as nossas ideias, para provocar o nosso raciocínio lógico de tudo que nós lemos até o verso de número 4. Ele vai perguntar: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Evidente que ele faz a pergunta, mais uma pergunta afirmando: quem é que pode vencer o mundo? Será que alguém que está em pecado pode vencer o próprio pecado? Claro que não, meus irmãos. Ninguém tem poder em si mesmo, ninguém é autossuficiente. Mas em Cristo, Ele nos dá suficiência para vencer. Ele nos dá fé para vencer, para crer nele, para confiar nele, para a cada dia mais obedecê-lo. E quando a gente consegue vencer, Deus vai nos dando graça, irmã Cris, para vencer o mundo, as tentações, sabe, a nossa própria carne, porque existe um poder da carne, segundo Gálatas, capítulo de número 5, que são várias, ele fala sobre 9, mas existem outros poderes que agem sobre nós. Mas como vencê-los? Com Cristo Jesus a gente vence, obedecendo a palavra, amando a palavra, nós conseguimos vencer. E que nós, meus irmãos, possamos guardar sempre os seus mandamentos. Repita comigo: por eu amar a palavra e obedecê-la, eu estou dizendo: te amo, Deus. Todas as vezes que você obedecer, você está dizendo: te amo, Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Você está dizendo direto: eu te amo, Deus, sem abrir a boca.
Você está expressando com a sua atitude o grande amor de Deus que você sente por Ele. Porque não foi assim que Deus fez. E assim Ele fez. Ele nos amou de tal maneira, que não apenas falou que nos amava, Ele mostrou com atitude no amor. Vai, meu filho, morre por essas pessoas. Morre por elas. Eu quero salvá-las. Então, meus amados, por nós amarmos a Deus, obedeçamos, porque podemos vencer o mundo em Cristo Jesus, confiando nele e pela palavra dele. Você pode fechar os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar.